Oi, gente! Como vocês estão? Eu estou bem para mais um vídeo aqui no Inside Shows. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas Calejon e tenho esse canal que fala sobre cultura pop, cinema, música e série. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, nenhuma das novidades que eu trago por aqui. E hoje eu vou falar de um lançamento nos cinemas, um lançamento muito aguardado por mim. Eu estou falando do filme Mundo em Caos. Então, se você quer saber mais sobre esse filme, quer saber se vale a pena assistir ele ou não, fica nesse vídeo após a vinheta. E antes de fato começar a falar sobre Mundo em Causa, eu quero pedir pra você já deixar um like nesse vídeo, porque isso ajuda muito com o engajamento do canal, ajuda muito o YouTube a recomendar esse vídeo pra mais pessoas, e também compartilha esse vídeo com seus amigos que curtam cinema. Começando a falar sobre Mundo em Caos, que é um filme distribuído pela Paris Filmes, que foi lançado no dia 13 de maio. Eu assisti o filme na quinta passada, no dia 13 de maio mesmo, fui aos cinemas com toda a segurança, e digo pra vocês sempre que é pra vocês irem se vocês se sentirem seguros e irem em um cinema do qual vocês confiem, em que vocês se sintam mais seguros também. Mundo em Caos é uma adaptação da trilogia do Patrick Nels, chamada Mundo em Caos, e o filme é a adaptação do primeiro livro. A trilogia de livros foi lançada de 2008 a 2010. Já o filme foi dirigido por Doug Liman, tem alguns probleminhas ali na hora de dirigir esse filme, que eu vou falar mais pra frente. No filme a gente conhece o jovem Todd, que vive num mundo pós-apocalíptico, onde a humanidade já começou a colonizar outros planetas. Uma infecção chega no planeta em que o Todd vive e ela causa a morte de todas as mulheres daquele planeta. E para os homens ela causa um outro efeito. Ela torna os pensamentos deles audíveis, então eles acabam chamando isso de ruído. Então o Todd, diante desse mundo que era a única coisa que ele conhecia, acaba vendo a primeira mulher da sua vida, conhecendo essa mulher e decide fugir para ajudá-la e também encontrar respostas sobre o planeta dele e outros planetas. Essa crítica não vai ter spoilers, então se você ainda não viu o filme, fica tranquilo, porque tudo que eu falar aqui tá na sinopse ou então no trailer. Gente, Mundo em Caos é um livro muito bom, muito legal, inclusive o livro está aqui. Essa crítica eu não vou fazer uma comparação livro versus filme. Já adianto pra vocês que o filme é muito diferente de tudo que eu li no livro. Já foi um pouco decepcionante por conta disso. Eu quero trazer um vídeo futuramente fazendo um comparativo com o livro, então se vocês querem mesmo esse vídeo, deixa aqui nos comentários pra mim, porque neste aqui eu vou falar só sobre o filme e a minha experiência com ele. Pra mim, um ponto positivo do filme é a premissa e a ideia dele é muito criativa. A gente tem aqui algo que dá pra explorar muito bem, porque você imagina um local onde os homens conseguem ouvir o pensamento dos outros, então um tanto de conflito e um tanto de coisa que poderia ter sido explorada e incluída aqui no filme. O filme conseguiu me entreter, de verdade, eu fiquei preso durante toda a história, eu fiquei prestando atenção, eu queria saber, eu me envolvi com os personagens. Ele tem uns momentos bem divertidos, e esses momentos divertidos geralmente são tratados por conta de alguém ouvindo os pensamentos do outro. Então, imagina a pessoa dizendo uma coisa, mas o pensamento dela tá tendo outra coisa e a pessoa ali consegue ouvir. Isso torna alguns momentos e algumas dinâmicas do filme bem interessantes e bem divertidas. Já indo pros pontos negativos, o CGI já começa sendo um problema. Eu acho que em alguns momentos o CGI acaba destoando muito do que a gente tá vendo no filme e isso atrapalha demais. Tem uma cena específica do conflito do Tom com um bicho ali e isso destoou muito do que a gente tava vendo da ambientação da história. Uma outra coisa que eu senti muita falta, sendo um leitor do livro, até já não querendo comparar, mas que de fato uma pessoa que não leu o livro deve ter entendido menos, a falta de profundidade de alguns momentos do filme, principalmente dos personagens, é algo que deixou muito a desejar pra mim. Algumas motivações em alguns momentos ficaram muito confusos, então eu acho que quem não leu o livro até vai ficar um pouco confuso na dinâmica da história ou nos locais que a história vai tratando, ou até algumas criaturas que são citadas. Eu acho que isso fica muito confuso, fica muito a desejar, e isso é algo que me incomodou muito. Eles ficam só nesse corre-corre com sempre alguém perseguindo e acaba tendo alguns diálogos que são mais vazios do que agregam alguma coisa de fato pra história, ou que tem uma explicação a mais pra história, e fica só nessa coisa até chegar ao final do filme, em que eles tentam fazer um ápice muito grande, mas que eu também acho que não deu muito certo. Eu acho que faltou muita profundidade nessa história, faltou muita profundidade nos personagens, faltou explorar mais esses personagens, como eles são, como eles vivem,
quem eles são. Então faltou tudo isso pra mim. Eu acho que o filme fica numa posição muito rasa de todos os aspectos dele, tanto nas características dos personagens, como nas características de tudo que tá acontecendo ali do planeta, do vírus, inclusive do ruído, que seria algo muito importante pra ser explorado aqui na história, o qual não foi. Então eu senti muita falta disso aqui no filme. O personagem do Nick Jonas, por exemplo, ele é extremamente dispensável na história. Ele não agrega nada ali, ele tá ali simplesmente em cenas bobas e do qual ele não tem nenhum tipo de desenvolvimento e a gente nem sente nada do personagem. E eu já vi outros trabalhos do Nick Jonas e ele trabalha muito bem, ele atua muito bem, então eu acho que esse filme, o personagem dele foi muito mal desenvolvido. Já o Tom Holland, meu querido Tom Holland, inclusive um dos maiores motivos de eu ir assistir esse filme aos cinemas é por conta do Tom Holland, de eu ser muito fã dele. Ele faz o personagem do Todd e é um personagem que tinha muito potencial pra ser explorado. Ele consegue entregar em cena o que precisa, ele tem aqueles momentos de ação que são importantes, a gente já sabe que o Tom arrasa nas cenas de ação, assim como ele também tá fazendo outros filmes que exploram mais o emocional e exploram regiões mais difíceis de alcançar como ator. E eu acho que aqui não é um filme que precisa alcançar tantas regiões, é um filme que pra mim ficou numa zona de conforto dele, de atuação, mas eu acho que tudo que o personagem precisa, ele entregou muito bem. A Daisy Ridley, ela faz a Viola, eu acho que ela é a personagem que consegue se destacar melhor. Ela é a única pessoa que não tem o ruído escutado por ela ser mulher, então tudo gira em torno dela, ela é o grande conflito ali da história, então todo o tempo que ela tá junto com o personagem do Tom Holland, ela tá ouvindo o ruído dele, e eu acho que foi muito mais complicado pra ela atuar em alguns momentos imaginando algumas respostas dele, porque ele fica muitos momentos calados e ela tá mais ouvindo o pensamento dele, então eu acho que ela conseguiu ter uma entrega melhor, ela conseguiu dar bons momentos pra personagem, mas a personagem dela poderia ter sido mais aprofundada pra gente saber mais sobre ela, sobre o passado dela, da onde ela veio. Isso é colocado no filme, mas é muito superficial mesmo, a gente fica sabendo super pouco sobre ela, é mais a questão do conflito acontecendo mesmo, de cenas de ação. Eu acho que isso deixou muita coisa a desejar. A impressão que eu tenho é que eles deram um primeiro filme em que poderia ter mais explicações, que poderia ser mais fiel ao livro, não foi aprovado e refizeram algumas cenas colocando mais ação porque eles achavam que isso ia agradar mais a galera. Concluindo, gente, Mundo em Causa é um filme pra mim mediano, que me divertiu, que me entreteve, mas eu confesso pra vocês que se não fosse o Tom Holland de fato ali sendo protagonista e por eu ser fã, ele não seria um filme que ficaria na minha mente depois, não seria um filme memorável, não seria um filme que eu me lembraria, porque até sendo um filme com o Tom Holland, do qual me entreteve muito também por causa dele, ele é um filme que me incomodou em muitos sentidos e um filme que eu esperava um pouco mais e que me entregou menos do que eu esperava e que poderia ter tido algo diferente pra agregar mais no cinema, pra trazer um diferencial, pra trazer uma inovação da qual não teve. Eu fico na dúvida se vão ter as continuações, eu acredito que não, porque eu acredito que o filme não vai dar tanta renda pra eles, não vai dar o retorno que eles esperavam, então eu acredito que as duas continuações dos dois livros não tenha, mas se tivesse eu gostaria que alguns problemas do primeiro filme poderiam ser corrigidos nesses dois filmes e a gente conseguiria entender melhor sobre tudo que tá acontecendo nessa franquia, que é muito detalhada, então muita coisa ficou de fora e muita coisa poderia ter sido mais explorada e mais vista pelo público. Se você já assistiu Mundo em Caos, deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Me siga nas redes sociais que estão aqui embaixo, Facebook do canal, meu Instagram e o Twitter. Lembrando que o Instagram é a rede que eu mais uso, então se você quiser me conhecer melhor e conversar comigo, lá é o lugar certo. E não se esqueça de se inscrever no canal pra você continuar vendo meu conteúdo, tem muita coisa vindo, tem críticas, reviews de série, entrevistas. Então se inscreve aqui pra não perder nada e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão.